Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª edição do Sarau no Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo. E hoje nós contaremos com a presença de um forte protagonista, que é o William de Jesus Silva, que é um grande ativista pela neurodiversidade, tem proferido palestras sobre o autismo, tem uma paixão longuíssima pela música, sempre cantou a vida inteira, é um grande artista escondido, porque hoje ele me mostrou os desenhos mais bonitos que eu já vi, que parecem muito mangá. É verdade, eu gosto bastante de arte e achei que os seus desenhos são muito legais e bem bacana, né? E bem inclusivos também, porque ele coloca a diversidade que a gente tem na sociedade em todos os seus personagens, né? Só falta criar as histórias em quadrinhos agora, William, tá? Tá certo. Bom, e para acompanhar o William, nós teremos aqui no piano o Márcio Dias, que é lotado no CAEX, é um técnico do CAEX, ele já se apresentou algumas vezes aqui, né? Ele iniciou os estudos do piano lá em Salvador, desde os 9 anos de idade, né? Então há muito tempo ele toca. E na guitarra, o professor Tiago Lima, que dá aula no Colégio Grande Aligueira, é produtor artístico musical, trabalhou em vários espetáculos musicais, com status de Broadway, né? Porque Sunset Boulevard, e Cazuza, Ayrton Senna. Então, a gente está aqui com o pessoal de primeira linha. Então, eu vou convidar o William para ele vir aqui à frente e iniciar a sua apresentação. Sim. Primeiro, a gente vai ouvir realmente a historiadora, mas, William, por favor, se você quiser se posicionar aqui, que você está lá no fundo, ou você quer fazer uma entrada? Então, tá bom. Então, eu já estou fazendo assim. Ele já está fazendo ainda. Desculpa, eu estraguei tudo, eu não saí dessa parte. Peço perdão. Bom, então, já que eu atrapalhei tudo, eu vou ter que chamar a nossa historiadora aqui para fazer uma apresentação sobre o Menotti Del Picchia, que passou um pouquinho aqui pelo Ministério Público de São Paulo, né? Ele foi um grande escritor modernista, né? Rivalizando aí com Oswald de Andrade, e ela vai falar um pouquinho para a gente da história dele aqui no Ministério de São Paulo. Cristiane está com a palavra agora. Dessa vez eu não errei. Boa tarde. Boa tarde. O Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo agradece a presença de todos vocês. E antes de falar um pouquinho sobre o Menotti, eu gostaria de saber se tem alguém que é a primeira vez que está vindo no Sarau. Muito bem-vinda. Muito bem. Para essa apresentação, a gente vai falar sobre o Menotti Del Picchia, que teve uma breve passagem pela instituição. Como ele tem um viés artístico muito importante, muito forte, e como essa apresentação deste sarau tem tudo a ver com arte e poesia, então eu selecionei o Menotti para falar um pouquinho a respeito dele para vocês. Menotti, aqui a foto dele, né? Mais jovem, ele já um pouco mais idoso. Ele nasceu em São Paulo e ele se mudou ainda pequeno para a cidade de Itapira. Itapira foi uma cidade a qual ele se vinculou afetivamente. No interior da cidade do estado de São Paulo, foi importante, essa cidade foi bastante importante para os escritos deste poeta. Ele fez, além da Faculdade de Direito, o curso de Ciências e Letras. A Faculdade de Direito ele cursou aqui, no Largo São Francisco, não é? E ele se graduou, se bacharelou em 1913, que foi também o ano do seu primeiro livro publicado, Poemas do Vício e da Virtude.
Ele se destacou na época dele, na parte principalmente de poesia, mas ele, além de poeta, ele foi jornalista, foi político, foi cronista, dramaturgista. Ele teve um destaque muito grande na parte artística. Também foi fazendeiro, não é? O poema que tornou ele nacionalmente conhecido foi o poema Juca Mulato. Esse poema ele se transformou na época no símbolo do mestiço no nosso país. Ele inspirou as ideias que o poeta defendia no campo político. A respeito dessas ideias, eu não vou entrar no mérito da questão porque a gente extrapola a proposta do sarau. Mas, no final, tem a bibliografia para aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais a respeito da vida e da obra do Menotti e a respeito do contexto político da época. É interessante que consultem essa bibliografia que eu mostro no final da apresentação. Uma das coisas importantes a respeito dele foi a participação destacada que ele teve na Semana de Arte Moderna, em 1922. Ele apresentou um dos dias da semana, que foi aqui no Teatro Municipal, foi apresentado por ele, né? Ele foi um dos líderes e um dos divulgadores da semana. Em 1924, ele foi nomeado chefe interino do Ministério Público do Estado de São Paulo. A passagem dele aqui no MP foi bastante breve, e a gente pode comprovar isso através desse termo de abertura que é assinado por ele, aqui em cima, lá em cima, tem a assinatura dele, que é um termo de 1924, no mês de março. Aqui, como vocês podem ver, a assinatura dele. Esse livro que eu estou mostrando para vocês, o slide, ele se encontra disponível, se alguém tiver a curiosidade de ver, no memorial do Ministério Público, não aqui na parte de exposição, mas na parte administrativa, no nosso segundo andar. Nós sabemos que a passagem dele pelo MP foi bastante breve, porque, além daquele termo que eu mostrei anteriormente, ele assina um único documento no mês seguinte, né? Um termo de posse, que ele assina no mês seguinte. Então, deduz-se daí que ele teria ficado como chefe interino durante apenas um mês aqui na instituição. O livro que eu mostrei para vocês está no livro de assento de posse, e como eu falei, está à disposição no memorial. E a bibliografia, para quem quiser saber mais a respeito do contexto político da época e das obras do Menotti, está aqui disponível para aqueles que tiverem interesse para conhecer um pouquinho mais o lado histórico desse personagem. Visitem a página do memorial, agradeço a presença e a paciência de todos vocês. Agora, por favor, eu gostaria de chamar a nossa colega Rosana. Ela foi a responsável pela organização deste evento e ela vai conversar um pouquinho a respeito com vocês. Muito obrigada e obrigada pelo seu auxílio. Boa tarde a todos. Bom, o evento ele tem um conceito. Qual é esse conceito? Todas as pessoas se propõem a ter uma mensagem, precisam passar uma mensagem que realmente diga o que vem do coração. Então, tudo que está sendo feito aqui pelo William vem do coração e da mente do William. Então, eu vou falar um pouco sobre o autismo. Para quem não sabe, o William é autista. E eu vou falar um pouco do que ele explicou, do próprio punho. Ele escreveu esse texto com relação à questão do autismo. Como é ser uma pessoa autista? William de Jesus Silva.
Como é o autismo na visão de uma pessoa autista? Pois bem, como autista propriamente dito, é de nível 1, antiga síndrome de Asperger. Eu vou me valer de duas terminologias para chegar a esse ponto. A terminologia médica e a terminologia prática, a vivenciada por quem está no espectro. Segundo o jargão médico, o transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio neurológico de origem neurológica e genética, que se caracteriza por comprometimentos comuns no tripé conexão, social, comunicação, interesses, e que, dependendo do nível, pode necessitar de maiores cuidados, como no caso do chamado autismo severo, nível 3, segundo o DSM-5, no qual a pessoa depende de suporte para muitas coisas, até as mais básicas. Segundo a terminologia médica, as pessoas autistas têm dificuldades para interagir socialmente, se comunicar, sobretudo oralmente, e em desenvolver interesses diversos, os chamados interesses restritos. Essa foi a definição médica, mas partamos para a definição prática. A definição pautada no paradigma da neurodiversidade, sobretudo para repudiar fortemente falsos estereótipos ao nosso respeito. O autismo, na verdade, é uma condição neurológica diversa, de origem genética, e pode ser hereditária, e um tipo de funcionamento cerebral atípico, fora do padrão. Assim sendo, esta história de que o autismo é um mistério não passa de falácia. Vou além, e utilizo a definição dada pelo professor estadunidense autista Nick Walker, proponente da teoria do neurocosmopolitismo. O autismo, abre aspas, o autismo é um fenômeno do desenvolvimento, o que significa que ele se inicia no útero e tem influência difundida no desenvolvimento em múltiplos níveis ao longo da vida. O autismo produz formas de pensamento, mobilidade, interação e processamento sensorial e cognitivo distintos e atípicos. Uma analogia frequentemente feita é que os autistas têm um sistema operacional neurológico diferente dos indivíduos que não são autistas. Não me envergonho de ser autista. Muito pelo contrário. Somente pelo fato de estar aqui, vivo e estável, já é uma forma de resistência à transposição às falsas expectativas criadas ao nosso respeito. O autismo não é uniforme. O autismo não é uniforme. É uma forma de se manifestar de várias maneiras. Eu sou apenas parte desse leque de cores que transcende o azul, muito usado para simbolizar nossa condição. Não acreditem em expectativas. Acreditem sim em ações, em perspectivas. Autistar para mim e muitos outros irmãos de espectro virou verbo. E como preconiza a campanha deste ano da minha associação, a Abraça, autistar é resistir. Senhoras e senhores, o William J.S., o desenhista das ruas. Rosana, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos aqui. E, se me permite, Rosana, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo do Sarau, porque ela esqueceu de citar um trechinho do texto. Tem muita gente que costuma dizer que a gente sofre de autismo. Isso eu estou colocando entre aspas. Lê do engano, meus caros. Lê do engano. Sabe do que nós sofremos, na verdade? É do capacitismo e da psicofobia aos quais nós somos submetidos diuturnamente. E para quem não sabe, o capacitismo é a prática da discriminação por conta da deficiência que a pessoa apresenta. E a psicofobia é a discriminação pautada no sofrimento mental severo. Os esquizofrênicos, os esquizodivergentes, melhor dizendo, que o digam. Nós sofremos também com a falta de ambientes que sejam acessíveis e acolhedores para muitos de nós. Sofremos da negação de nos reconhecerem como pessoas com deficiência, como já está previsto na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e na Lei 12.764, que é a famosa Lei do Autismo. E nós, enquanto pessoas com deficiência, e isso assegurado em lei, nós temos ali assegurados direitos, prerrogativas,
nós sofremos também da abordagem sensacionalista e estereotipada feita por diversos órgãos de mídia, sobretudo a televisão. Ora, sendo usados como objetos de fetiche moral, né, daí o nome dado por uma ativista australiana chamada Stella Young, do pornô de inspiração, ou mesmo uma narrativa pautada na tragédia, e me perdoem se vai parecer um pouco grosseiro o que eu vou falar, o dramalhão de novela mexicana. Tratamento para tudo isso que eu citei, capacitismo, psicofobia, descaracterização da pessoa autista, tem, lógico que tem. Ambientes acessíveis, uma visão positiva e mais racionalizada sobre o autismo, respeito, empatia. E no caso da educação, aproveitando aqui, saúdo a presença do Dr. Serra Azul, do GEDUC, parâmetros curriculares adaptados para cada caso, professores auxiliares acompanhando os alunos que estejam no espectro, salas de aula adaptadas, entre outras coisas. Comunicação alternativa, por exemplo, para autistas que não desenvolvem a comunicação oral, é outro caminho. E são uma boa pedida para que a gente possa viver bem, com qualidade de vida e com dignidade. Bom, é isso. Vamos ao show, gente. A primeira música que nós vamos tocar agora, ela tem a ver um pouco com essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês. É uma música feita pelo Conjunto dos Mutantes, que tem como figuras centrais a Rita Lee, o Arnaldo Batista e o Roberto de Carvalho. Embora eu prefira a versão gravada pelo Ney Mato Grosso, mas isso não vem ao caso. Vamos de baladinha? Vamos com uma balada do Louco? Piano, meu caro.
galhos eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu, mas como é que ele diz que não é feliz? Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que eu sou ele. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único, encontro atrás, mas como é quem me diz que não é feliz? Eu sou feliz. Obrigado, obrigado. Agora eu vou ler um textinho aqui. Tem muita gente aqui que eu acho que não vai conhecer, não vai saber quem é esse cara que eu vou citar agora. Mas tem gente aqui, tem os noveleiros de plantão que com certeza vão sacar na hora de quem eu estou falando. Lógico que eu estou falando de Benedito Rui Barbosa, um dos maiores novelistas do Brasil. E também um baita escritor. Alguém aí se lembra da novela Pantanal? Pois é. Lembra do último capítulo? Ao final desse capítulo derradeiro, em dezembro de 1990, ou seja, quase 30 anos atrás, ele colocou um texto pequeno, curtinho, sucinto, mas que serve como uma reflexão para a gente pensar sobre o nosso comportamento para consigo, conosco próprios, para com o meio ambiente e para com os nossos semelhantes. Esse texto se chama O Velho do Rio. O homem é o único animal que cospe na água em que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que corta a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando à morte. Senhoras e senhores, máscaras. Ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, mesmo que seja estranho, o importante é ser você, mesmo que seja bizarro. Tire a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro o seu
primeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho. Nem transparecer consciente e consequente. Sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Seja bizarro. O meu cabelo não é igual. A sua roupa não é igual. Ao meu tamanho não é igual. Ao seu caráter não é igual. Não é igual. Eu digo bastante disso, mas eu não me importo. Eu digo bastante disso, mas eu não me importo. Eu digo o suficiente disso, mas eu não me incomodo. Eu digo o necessário, mas eu não me importo. Diga quem você é. Me diga. Me fale sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. E o importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro. Calcível, tutela coletiva e patrimônio público. Chega mais no coração, gente. Por favor. Bom, eu vou apresentar uma pessoa que eu acho que pelo sobrenome de batismo muitos aqui não vão conhecer. Um tal de José da Trigo. Agora, se eu falar profeta Gentileza, acho que vai ter muita gente que já vai saber na hora quem é. Pois bem, o Gentileza, ele nasceu na distantíssima Cafelândia. Uma cidadezinha pequenininha. Isso no longínquo 11 de abril de 1917. Ele foi um pregador urbano brasileiro muito conhecido, principalmente por fazer descrições peculiares, colocar umas mensagens interessantes ali no viaduto do gasômetro no Rio de Janeiro. Ele se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Ele andava pelo centro do Rio com uma túnica branca e uma barba muito longa. A frase mais conhecida dele era: gentileza gera gentileza. Olha, o Gentileza não teve uma infância muito fácil. Dos 11 para os 12 anos, ele ajudava a família, trabalhava, lidava com o campo, com a terra, com os animais. Ele puxava carroça e ajudava a família na venda de lenha, nas proximidades. E ele também amansava burros para poder fazer o transporte das cargas. Já como Gentileza, ele dizia assim, que ele era um amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento. O Gentileza, ele já era um cara fora de padrão, fora de série. Para não dizer da pá virada. Ele já tinha um comportamento diferente desde aquele tempo. Ele tinha umas premonições a respeito da sua missão na Terra. Ele dizia que depois de constituir família, filhos, enfim, todo esse ideário de vida que todos nós aqui, inclusive esse que fala a vocês, têm. Ele dizia que ia abandonar tudo para se dedicar à sua missão aqui na Terra. Os pais dele chegaram a ficar preocupados, acharam que ele era esquizofrênico, que ele não estava batendo bem da cabeça, chegaram até a levar ele nos curandeiros espirituais que tinham naquela região, mas o tempo provou o contrário, né? E o pensamento dele estava mais lúcido do que nunca. E afinal, né? De perto ninguém é normal. Mas passemos adiante. A partir de 1980, como eu falei no começo, ele escolheu as 56 pilastras do viaduto do gasômetro, ou seja, 1,5 km de mensagens do cemitério do Caju até a rodoviária do Rio. Ele entupiu as pilastras do gasômetro com essas mensagens, fazendo suas críticas ao mundo, colocando suas visões do mundo ideal e propondo sua alternativa ao mal-estar da civilização.
Durante a Eco 92, que foi aquela histórica conferência das Nações Unidas sobre o clima, que aconteceu lá mesmo no Rio, o Gentileza, ele se colocava estrategicamente, tipo, que nem a Rosane está agora, e esperava as autoridades, os representantes de todos os povos do planeta passarem e os convidava a viverem essa gentileza e a praticá-la em todo o globo. A partir de 2000, os murais foram tombados pelos órgãos de patrimônio histórico da Prefeitura do Rio. Só que em 2016 eles foram alvo de vandalismo, de destruição. Só que não deu tempo do Gentileza ver tudo isso. Ele acabou partindo para o plano superior no dia 29 de maio de 96, aos 79 anos. Seus restos mortais estão sepultados em Mirandópolis, cidade onde seus familiares viviam. Ao longo dos anos, os murais acabaram sendo danificados por pichadores, sofrendo toda a sorte de vandalismo, de depredação, fazendo com que a Prefeitura do Rio de Janeiro pintasse esses murais, essas mensagens com tinta cinza. Lógico, a população carioca não concordou com isso, não gostou nadinha disso, e começou uma campanha chamada Rio com Gentileza. Entre janeiro de 99 e maio de 2000, foram feitos vários procedimentos, processos de restauração e recuperação dos pilastros e, consequentemente, do patrimônio urbano carioca. Isso contribuiu para que o patrimônio urbano, e por que não dizer também o patrimônio histórico do Rio de Janeiro, fosse preservado. Meus caros, a poesia que eu vou ler agora, na verdade, é uma música. A Marisa Monte se inspirou nessa situação dos muros e na história de vida do Gentileza para fazer essa música aqui. O nome não poderia ser mais óbvio, né? Com vocês, Gentileza e Marisa Monte. Apagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós, que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de Gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola. A vida é o circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Com vocês, uma música que eu amo de paixão e tem a ver também um pouco com a minha história de vida, com a história de vida dos meus pais. O Silvio Brito, eu acho que muita gente aqui não vai conhecer, mas ele faz umas canções maravilhosas, né? Essa música aqui se chama Nos Becos da Vida. É um retrato fiel, que perdura até hoje, sobre os migrantes nordestinos que vêm para São Paulo tentar uma vida melhor, tentar a sorte. Então, sem mais delongas, piano, Márcio. Cidadão, vindo da Paraíba, ou era Pernambuco, Ceará, não sei, só sei que é lá de Riba. 17 anos, 17 irmãos, 10 ainda com vida. Saiu pelo Brasil, foi para São Paulo, levou quase nada, o que mais pesava era um montão de calos. Pau para toda obra, vontade de sobra, em busca de trabalho. E a mãe? Ah, minha mãe, é mais bonito do que você pensa. Ah, meu pai, arranje serviço ali no edifício, abraço, tchau e benção. Primeiro salário, metade pra família. Aí comprou Ray-Ban, calça de jeans, rádio de pilha. Ainda sobrou uns trocos de muita hora extra, ai que maravilha. Conheceu uma moça do Ibirapuera,
de artista, flor de primavera. Então danou-se, ele apaixonou-se, namorou com ela. Ah, minha mãe, é mais bonito do que você pensa. Ah, meu pai, tô apaixonado, tô quase casado, abraço, tchau, imensa. Largou do edifício, foi carregador, tentou outras coisas, fez de tudo um pouco, só não assaltou. Diz que aquela moça caça-se com o moço trabalhador. Tiveram 2 meninos, Jefferson e Clayton. Gêmeos berram juntos, gêmeos mamam juntos, um em cada peito. Tudo engano dela, erro de tabela, agora não tem jeito. Ah, minha mãe, é mais bonito do que você pensa. Ah, meu pai, agora é o seu pai que vem ser meu pai. Abraço, tchau, imensa. Mas veio o desemprego e com o passar do tempo, o sonho que era doce acabou-se, a coisa foi ficando séria. Ela então danou-se, desapaixonou-se, fugiu da miséria. A alma dele então virou uma só ferida, placa do cidadão, mais um da multidão, perdido e sem saída. 27 anos desde desenganos, nos becos da vida. Agora eu vou fazer um discurso. Não aquele, né? Esse discurso aqui foi feito por um cara que, se eu falar o nome, para muita gente aqui não vai ser mistério. Barack Obama. Ele simplesmente foi o primeiro negro a se eleger presidente dos Estados Unidos da América. E a ser reeleito, hein? Esse discurso que eu vou ler agora, um trecho, na verdade, é o discurso de vitória, né? Depois da confirmação da vitória dele sobre o republicano John McCain na eleição presidencial de 2008. Esse discurso que eu vou ler é a resposta pronunciada por jovens e idosos, ricos e pobres, democratas e republicanos, negros, brancos, hispânicos, indígenas, homossexuais, transexuais, não binários, transgêneros, heterossexuais, incapacitados ou não incapacitados. É a resposta que conduziu aqueles que durante tanto tempo foram aconselhados por tantos a serem céticos, temerosos e duvidosos sobre o que podemos conseguir para colocar a mão nos arcos da história e torcê-lo mais uma vez em direção à esperança de um dia melhor. Como disse Lincoln, há uma nação muito mais dividida do que a nossa. Nós não somos inimigos, mas amigos. Embora as paixões os tenham colocado sob tensão, não devem romper nossos laços de afeto. Aqueles que pretendem destruir o mundo, vamos vencê-los. Aqueles que buscam a paz e a segurança, apoiamo-nos. O homem chegou à lua, um muro caiu em Berlim e o mundo se interligou através de nossa ciência e imaginação. Podemos. Os Estados Unidos, e por que não dizer também o planeta, avançaram muito. Vimos muito. Mas há muito mais por se fazer. Portanto, esta tarde, vamos nos perguntar se nossos filhos, ou por que não dizer também, se nossos netos viverão para ver o próximo século, se minhas filhas e, consequentemente, minhas netas e netos terão tanta sorte para viver tanto tempo quanto Anthony Nixon Cooper. Que mudança virá? Que progresso faremos? Esta é a nossa oportunidade
de responder a essa chamada, esse é o nosso momento, essa é a nossa vez. Para dar emprego ao nosso povo e abrir as portas da oportunidade para nossas crianças, para restaurar a prosperidade e fomentar a causa da paz, para recuperar o sonho americano e, por que não dizer, o sonho de toda a humanidade, e reafirmar essa verdade fundamental, que de muitos somos um, que enquanto respiramos, temos esperança. E quando nos encontrarmos com o ceticismo e as dúvidas, e com aqueles que nos dizem que não podemos, responderemos com esta crença eterna que resume o espírito de um povo. Podemos. Obrigado, que Deus os abençoe. Alguém aqui acredita em perfeição? Pois é. Para aqueles que ainda são céticos ou creem indubitavelmente nisso, essa próxima música que nós vamos tocar vai deixá-los com uma pulguinha atrás da orelha com relação a essa conceitualização. Vamos de Legião, minha gente? Preparado, Tiago? Então, ripa na chulipa. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, para o país e sua forja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar nosso estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escolas, as crianças mortas, celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Thanatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado, todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros, nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda a hipocrisia e toda a afetação, todo o roubo e toda a indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida belguiana. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, tudo que é gratuito e feio, tudo o que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão.